Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 6. Eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita esperança, muita alegria, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, por estarmos aqui todas as manhãs, juntos, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito importante e eu agradeço muito vocês e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E mais uma vez, meus queridos, começando, vamos com a pregação de Billy Graham para hoje, dia 6 de outubro, é a seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. Para mim tem sido um privilégio entender o que significa andar nos caminhos do Senhor. Que experiência feliz e emocionante acordar toda manhã e sentir sua presença. Que experiência alegre e impressionante é saber que à noite, quando o sol se pôr, a paz do Senhor estará conosco quando formos para a cama, a fim de termos um sono que só podem dormir aqueles que conhecem a Cristo. Que prazer é viver essa eterna e infinita experiência com Jesus. Você anseia por tal caminhada? Deseja ter essa paz, alegria, contentamento, resignação e aventura em sua alma? Se essa é sua fome e desejo, Deus então fará justamente o que prometeu. Ele vai tornar sua vida plena. Toda promessa que o Senhor já fez, Ele cumpriu ou ainda cumprirá. Bom, queridos, muito bacana, né? Como sempre, a pregação de Billy Graham e sempre assim nos emocionando, nos incentivando a andar nos caminhos do Senhor, né? Muito bacana. E hoje também, para nossa reflexão, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Ele diz o seguinte: Pedro e os apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus, não aos homens. Amém. Bom, queridos, aqui acho muito bacana, né? Essa afirmação aqui de Pedro, né? E os apóstolos respondendo que é necessário obedecer a Deus, não aos homens, né? Então, que em primeiro lugar a gente obedeça a Deus, sempre, 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 né? E sempre, né, vem a calhar, parece que é combinado, né? E não é. Mas a gente vê, né, a pregação de Billy Graham dizendo, né, da gente andar nos caminhos do Senhor, obedecer a Deus, que teremos uma vida plena, né? Uma vida serena, uma vida plena, porque andamos no caminho do Senhor, né? Então Deus cumprirá as promessas. E então é muito bacana, né? Então agora aqui a gente lê em livro de Atos que importa, né? É importante obedecer a Deus, não aos homens, né? É claro que aqui ele não está se referindo às leis. As leis feitas pelo homem, é claro que temos que seguir, Deus quer que vivamos em harmonia. Então as leis existem, né, para ser cumpridas, porque elas trazem harmonia. Se cada um fizer o que quiser, imagina, né, a bagunça que seria, né? Então, as leis existem, é claro, a gente cumpre, a gente nós somos cidadãos, né, respeitados, cidadãos de bom senso, então andamos, é claro, né, perante a lei, fazemos as coisas perante a lei, é claro. Mas aqui obedecer ao homem, né, eu acho uma coisa muito mais profunda, né? Então aqui especificamente aqui, né, nessa passagem, Pedro e João, eles foram presos porque eles estavam divulgando a palavra de Deus. Então foram levados ao concílio e o sacerdote lá principal queria prendê-los, né, porque eles já tinham sido avisados para não fazerem aquilo, para ficar divulgando a palavra, ensinando, e daí Pedro, né, responde que o importante era obedecer a Deus, não aos homens, né? Então nesse caso, é claro, né,
E daí não teria que obedecer a Deus mesmo, aos homens mesmo. Daí mesmo assim, né, eles foram chicoteados e depois foram soltos, né? E ainda ficaram alegres, contentes, porque eles sofreram, foram chicoteados tudo, mas por estarem fazendo uma coisa que agradava a Deus. Então eles saíram de lá felizes, né? Então é muito bacana, né? Ou seja, eles punham realmente a vontade de Deus acima de tudo, né? A obediência a Deus acima de tudo. Então é isso que nós temos que ter em mente, né? Que o que importa é agradar a Deus, né? Obedecer a Deus, obedecer os ensinamentos de Deus. E eu ainda vou mais fundo ainda, né? Para mim aqui, o que eu entendo, o que eu acho muito relevante, o que eu acho muito importante, que eu destaco aqui para mim, é que esse homem também que eles se referem aqui, somos nós mesmos, né? Que a gente não obedeça ao nosso velho homem, ao nosso homem de ontem, ao que nós éramos ontem, ao que nós éramos antes de aceitar Jesus, antes de entregar nossa vida a Jesus. Então, que a gente não obedeça mais aquele homem que não andava nos caminhos do Senhor, né? Que não tinha a obediência, não tinha o temor a Deus que nós temos hoje. Então, falando por mim, né? Claro, dando o meu exemplo. Eu, depois que eu fui convertido, depois que eu fui batizado, né? Que eu passei pelas águas, né? Minha vida mudou muito, as minhas atitudes mudaram demais, né? As minhas atitudes mudaram, os meus pensamentos mudaram, as minhas palavras mudaram. Eu não sou mais aquele homem que eu era antes disso, antes de ser convertido, antes de aceitar Jesus, né? Eu não que eu era fazia tudo errado, não era isso. Eu nunca fui uma pessoa que fazia as coisas erradas, que aprontava demais. Não, apenas as minhas condutas, muitas vezes, né, não eram de uma pessoa que segue a Jesus, né? Então, eu obedecia a minha vontade, né? Então, eu tinha vontade, vou fazer, vou naquela festa, vou isso, vou aquilo. E depois disso, não. Depois disso, para mim, o que prevalece é a vontade de Deus. Então é isso que eu me refiro a obedecer ao velho homem que eu era, ao antigo homem que eu era. Depois que né, eu me transformei numa nova criatura, né, não tem espaço mais para certas coisas, para as coisas do mundo que eu dava também importância há anos atrás. Então, quando diz aqui, né, que importa obedecer a Deus, não aos homens. Então, para mim, eu levo isso também como assim, muito importante, né? Que eu não obedeça mais ao homem que eu fui um dia, né? Que eu obedeça agora o homem que eu sou hoje, né? Porque hoje minha vida, quem direciona a minha vida é Deus, né? É Jesus, né? Minha vida, eu entreguei a Jesus, eu entrego minha vida todos os dias, nas minhas orações eu entrego a Deus. Então é Ele que decide as minhas coisas, né? É através dele, da obediência, da minha obediência perante ele, do meu temor perante ele, né? Da minha vontade de agradar a ele todos os dias, todos os minutos da minha vida, né? Então as minhas atitudes, as minhas decisões são baseadas nisso, para agradar a Deus. Então eu obedeço ao homem que eu sou hoje, não ao homem que eu fui um dia. Eu não sei se eu consegui passar, né, o que eu quero dizer, mas é isso. Para mim isso é muito simples, é muito importante, né, e muito simples de entender, né, que eu não obedeça mais ao velho homem que eu fui um dia, que eu obedeça ao homem que eu sou hoje, né, porque o homem que eu sou hoje faz as coisas para agradar a Deus. Então eu estou agradando a Deus, obedecendo a mim hoje, né? Obedecendo ao homem que eu sou hoje, né? Então que a gente tenha essa intenção, né? De agradar a Deus sempre, obedecer a Deus sempre,
ter temor a Deus sempre, né? Porque sabemos que esse temor, essa fé que temos em Deus, né, nos levará a essa vida plena, né, que Billy Graham disse aqui, a essa paz de espírito que só quem segue a Jesus, quem entrega a sua vida a Jesus, quem faz as coisas para agradar a Deus e quem obedece a Deus, como está no livro dos Apóstolos que a gente leu hoje, só essas pessoas que fazem tudo isso, que seguem isso, que obedecem, conquistam essa paz, essa serenidade, né, essa plenitude. Né? Então, que a gente saiba que o único caminho é esse. Né? Então, que a gente obedeça aos nossos anseios de novas criaturas que somos, né? O sal da terra, o tempero do mundo. Deus é o nosso mestre, Deus é o nosso professor, Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso amigo. A Ele que devemos obediência. Tá joia? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Espero que eu tenha passado com clareza o que eu pretendia, né, passar a vocês. Espero que eu tenha conseguido. Em nome de Jesus. Tá joia, queridos? Muito obrigado, então. Tenham todos uma ótima quarta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê um dia de muita paz, de muita esperança e nos dê muita sabedoria, em nome de Jesus. E amanhã, Deus permitindo, queridos, estarei de novo com vocês por aqui, para uma nova reflexão, para a gente aumentar a nossa fé, né, fortalecer a nossa esperança, em nome de Jesus. Tá joia? Só por meio da sua palavra, por meio das atitudes, né, condizentes com a sua palavra, é que nós nos aproximaremos mais ainda de Deus, em nome de Jesus. E a oração de hoje, queridos, para dia 6 de outubro, é a seguinte: obrigado, Senhor, pela promessa de tornar minha vida plena com teu amor. Amém. Então é isso, queridos. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui. Tá joia? Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus. Sempre, sempre, sempre. Tchau, queridos. Deus abençoe.